Ô, Jonas, pode começar, já deu 5 minutos aí de tolerância. Pode Beleza. começar. Bem, a aula hoje aí, como o título diz, é insuficiência cardíaca aguda. É, eu tenho até receio desse tema, porque eu tenho uma opinião pessoal de que é o tema mais difícil da terapia intensiva. Primeiro que é pela gravidade do doente, segundo pela recorrência, né? Quase que todas as doenças que chegam no CTI vão passar pela insuficiência cardíaca aguda. E eu tentei deixar ela o mais rápida possível, mas precisa de muito conhecimento de fisiologia prévio. O artigo que foi apresentado na semana passada, ele já dá uma boa parte dessa fisiologia, considerando os 30 minutos, né, que estão disponíveis. Eu vou fazer o meu melhor, fazer o meu melhor para poder pincelar em tudo, sem deixar faltar nada, mas aprofundar no conhecimento vai ser muito difícil em 30 minutos. Mas é um tema muito importante, é um dos temas que mais cai, né? Quase 20% da prova de título da AMIB é hemodinâmica, e insuficiência cardíaca aguda é hemodinâmica, 20% ventilação mecânica, 20% sepse, 40% outras coisas. Mas é basicamente isso. 1/5 da prova, vou pincelar ela aqui, tá? Infelizmente, não tem como em 30 minutos falar tudo. Então, o que que é insuficiência cardíaca? A gente vai ter do ESC, do Guideline de Diagnóstico e Tratamento de Insuficiência Cardíaca Aguda e Crônica, que é uma condição que ela acontece de forma rápida ou gradual, em que o paciente vai ter sintomas e sinais suficientemente significativos para que ele busque atendimento médico na urgência ou seja hospitalizado de forma não planejada. Isso vai acontecer no paciente que já tem uma insuficiência cardíaca crônica, que agudiza, quanto aquele paciente que, por algum dos motivos que eu vou elencar mais à frente, passa a ter uma insuficiência cardíaca aguda pura. Então, é uma condição que é súbita, potencialmente fatal, que o coração fica incapaz de desenvolver o objeto, da sua atuação, que é bombear o sangue. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca aguda, existem dois fenótipos, que são apresentações, né? Como que a insuficiência cardíaca vai se apresentar. A primeira é quando, com excesso de líquidos, vai produzir uma congestão. Esse excesso de líquido se torna um problema quando o coração não consegue bombeá-lo. O protótipo dessa doença é aquele vozinho que tem uma insuficiência cardíaca crônica, começa a comer muito sal, começa a beber muita água, tomar golo, para de tomar furosemida. Esse paciente começa a reter uma quantidade de água muito grande e a bomba cardíaca não dá conta de jogar toda essa pré e pós-carga para frente. E tem aquele protótipo da congestão que acontece por uma falência vascular. O protótipo dessa doença é o paciente magrelo, que tem uma insuficiência cardíaca ali diastólica, de fração de ejeção preservada, que faz o edema agudo de pulmão hipertensivo. Ele tem uma falência vascular. Ele tem uma pressão tão grande que o coração não consegue vencer aquela pós-carga. O coração tenta vencer e não consegue. Nessa hora tem uma redistribuição rápida de volume. Então, o primeiro você tem um paciente que bebeu muita, comeu muito sal, parou de tomar o diurético. Então ele fica mais pesado, tem um volume circulante muito grande. E o segundo é o paciente que é magricelo, faz um pico hipertensivo gigante, que o coração não consegue jogar para frente esse sangue de tão grande que é a pós-carga. Então ele não fica mais pesado, mas toda essa água que está aprisionada no sistema venoso dele sofre uma vasoconstrição, e essa vasoconstrição desloca, movimenta, redistribui esse líquido ao longo do corpo. Então ele tem que vencer a pré-carga, tem que vencer todo aquele novo volume que está estressado, que antes estava todo no compartimento venoso, foi redistribuído, e esse excesso de líquido vai a montante e a jusante se acumulando, fazendo o desequilíbrio das pressões. Então começa a vazar água para dentro do interstício.
tá? Então, o tratamento do primeiro, que é aquele paciente magricelo que está bebendo, parou de tomar o furosemida, está bebendo água e comendo sal, é diurético. Do segundo, é vasodilatar. Então, você tem que relaxar a musculatura da parede dessa artéria para para esse coração conseguir vencer essa pressão e promover uma redistribuição de novo. Deixar ali Aumenta um 30% da pouco aí, volemia mãe. dentro dos Aumenta vasos e o quando eu beber restante água. onde tem que estar mesmo. Você Só quer que esse fazer exemplo cocô? que eu dei, ele só é Vai didático. deitar lá dentro, Porque daqui o a que pouco eu acontece? deito. Aquele paciente que tem a insuficiência cardíaca crônica, ele também pode fazer edema agudo de pulmão, tá? Então, não é exclusivo para o paciente hipertenso. E paciente que tem edema agudo de pulmão hipertensivo pode ter também algum nível de congestão periférica. Então, é só didático, é para lembrar. O paciente que é magrelo para de tomar furosemida e fica gigante, não tem para onde ir, vai para o pulmão. E tem aquele paciente que é magrelo, faz um pico hipertensivo violento, redistribui o volume de sangue que está no corpo dele, o coração não aguenta, porque tem uma pós-carga muito elevada e aumenta muito a pré-carga, e vai começar a vazar líquido para dentro do pulmão. A retenção de volume e a redistribuição pode existir. Então é somente didático, tá? E tem o racional por trás disso. Na congestão periférica, que é o caso do paciente que para de tomar o Lasix, ele vai reter água, ele vai reter sódio, e quando o coração já não conseguir movimentar isso tudo, a gente tem um acionamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai aumentar a reabsorção renal de sódio e água. Então ele fica grandão, produz congestão venosa, aumenta a congestão venosa no fígado, no rim, perpetua o ciclo de edema. Então, esse volume extra acumulado tem que ser retirado do tratamento diurético. E o segundo, lembrando, ele descompensa com pouco ganho de peso, porque o território venoso, esplâncnico, está cheio de sangue parado ali, vai sofrer uma vasoconstrição e todo esse sangue vai para a periferia e para a circulação pulmonar. Então, o paciente faz dispneia, estertora, faz linha B, né? Quando a gente passa o volume view dele, a gente vê o pulmãozinho cheio de água, né? Então, o paciente não precisa de estar hipervolêmico. Sem estar hipervolêmico, ele faz um edema agudo de pulmão. Nesse slide, eu deixei de forma mais, tentei, né, deixar de forma mais didática o primeiro mecanismo e o segundo mecanismo, para quem quiser tirar o print, já tira o print para lembrar. Primeiro acumula fluido, o segundo tem uma redistribuição ruim de fluidos. E tem a terceira apresentação da insuficiência cardíaca aguda, que é a primeira que vem na nossa cabeça, que é a hipoperfusão, quando os órgãos param de receber oxigênio, né? A hipoperfusão por si, né, você vai ter uma redução da perfusão tecidual porque você não tem débito, você não tem fluxo cardíaco o suficiente. Você pode até Fran, vamos ter parar? uma insuficiência cardíaca com hipoperfusão sem ter o paciente demasiado, sem ter o paciente em insuficiência respiratória, o paciente sem estar com congestão pulmonar. É meramente uma questão do coração não entregar fluxo de sangue para entregar oxigênio para os tecidos. E aí que começa a questão do choque cardiogênico. Então, insuficiência cardíaca aguda não é só aquele paciente que tem uma falência de bomba. É aquele paciente que não consegue distribuir volume e aquele paciente que está hipervolêmico. No contexto de hipoperfusão, o coração não mantém DO2 para que o paciente sobreviva. Quem está rodando comigo na contorno, esse tempo aí, direto e reto, eu falo de DO2. DO2 é o delivery de oxigênio. O que é o delivery de oxigênio? É a oferta de tecido. É o tanto de oxigênio que o sistema cardiovascular entrega por minuto para os órgãos. Então, ele depende do tanto que o coração está conseguindo bombear de sangue e o quanto de oxigênio que esse sangue consegue carregar, né? Não adianta eu ter uma bomba que funciona num corpo que está anêmico. Então, nós temos a fórmula mágica aí. DO2 é igual ao débito cardíaco vezes conteúdo arterial de oxigênio. Caiu na prova de título do ano passado. Na prova de título, a questão falava assim: você tem um paciente que tem a bomba cardíaca funcionando bem. E você tem
esses dois parâmetros aqui para mexer. Saturação de oxigênio, hemoglobina e oxigênio dissolvido no sangue. Qual deles que se você mexer, o paciente vai ter melhora? A resposta era hemoglobina. O que nós temos aqui? Nós temos conteúdo arterial de oxigênio, isso aqui é uma constante, tá? De dissolução, tanto de oxigênio que a hemoglobina carreia. Aqui é a saturação arterial de oxigênio, aqui é outra constante, isso aqui é a pressão parcial de oxigênio. É o tanto de oxigênio que está dissolvido no sangue, não necessariamente carreado. Se a gente quebrar essa equação aqui, essa primeira parte, vamos fingir que aqui é 1, que a hemoglobina é 5 e a saturação de oxigênio é 100. 100 vezes 5, 500. Vezes 1, 500. Se a hemoglobina sobe para 10, 100 vezes 10 é 1000. Então, você vê que quando você mexe na saturação, quando você mexe na hemoglobina, o conteúdo arterial de oxigênio aumenta muito. Já na PaO2, não acontece o mesmo, porque ela é multiplicada por uma constante muito pequena. Seja 200, seja 400, você aumenta ou 6 ou 12. Então, é 12 mais 1000, 12 mais 500. Então, o conteúdo arterial de oxigênio é muito importante, mas essa parte aqui é muito mais importante. Débito cardíaco é o quê? Fran, vamos Débito falar baixo? cardíaco é o número de batimentos do coração vezes o tanto de sangue que é ejetado por batimento cardíaco, é o volume sistólico. Então, DO2, nós estamos falando de insuficiência cardíaca aguda. Ou, né, então, eu vou excluir a parte da hemoglobina, vou excluir a parte da saturação de oxigênio, nós vamos focar no DC. Ou esse coração não está batendo, em questão de frequência, ou esse coração não está conseguindo ejetar volume. O volume sistólico é pequeno. Já o volume sistólico, ele tem 3 variáveis: pré-carga, elastância, volume diastólico, né, porque a sístole é totalmente dependente da diástole. O tanto de sangue que entra no átrio, que o átrio expulsa e que entra no ventrículo, é o máximo de sangue que o ventrículo consegue empurrar para frente. Então, pré-carga. Se o paciente está hipovolêmico, a quantidade de líquido que entra no átrio é pouca, ele não consegue jogar para o ventrículo. Né? A contratilidade é a capacidade do ventrículo em fazer força, em contrair o músculo e gerar gerar pressão, empurrar esse volume para frente. E você tem a pós-carga, que está relacionada à lei de Laplace e está relacionada à capacitância do vaso arterial, o tanto que ele consegue apertar e o tanto que ele consegue segurar, né? Lutar contra as pressões. Então, na hipoperfusão da insuficiência cardíaca aguda, ou o volume sistólico cai porque o ventrículo enche pouco, ou porque esse ventrículo contrai mal, ou porque ele tem uma pressão à frente dele que ele tem que vencer, que é muito grande. E como a gente já viu nessa fórmula, quando o volume sistólico cai, o débito cardíaco cai. E quando o débito cardíaco cai, a DO2 diminui e o paciente passa a receber menos oxigênio. Esses perfis de Stevenson é aquela história que todo mundo fala, né? Perfil A, perfil B, perfil C de insuficiência cardíaca. Né? O paciente é quente e seco, quente e úmido, frio e seco. O quente e o frio está relacionado à perfusão, está relacionado à pressão. O seco e úmido está relacionado ao quão congesto ele está. Então, quando você junta as matrizes, você vai ter o perfil L, que é o paciente frio e seco. É o paciente hipovolêmico que não perfunde. Já o paciente que perfunde, você tem o quente e seco, que é quem? Eu e você. O paciente normal, a pessoa normal, ou o paciente que tem insuficiência cardíaca crônica que está compensada. Ele está bem, ele está perfundido, ele está seco. Já o perfil B é o perfil daquele Vamos parar de paciente que parou gritar? de tomar furosemida, está tomando golo e está comendo sal. Ele está bem perfundido, mas ele começa a ficar congesto. E o C já é o paciente que está com aquela falência da bomba. O débito cardíaco já não é suficiente. Ou ele tem um problema de sístole, ou ele tem um problema de pós-carga, e ele fica encharcado e hipotenso, tá? Então, está muito relacionado com isso.
Aí eu deixei bonitinho em cima, hiperfusão, congestão, quanto mais para a direita, mais bem perfundido, quanto mais para a esquerda, menos perfundido. Do lado esquerdo, quanto mais para cima, mais seco, quanto mais para baixo, mais úmido. Então, o paciente que é normoperfundido e está congesto é o mais frequente, né? É sempre aquele vozinho que que exagerou na vida dele, chega lá no CTI dispneico, a gente começa a fazer o quê? Quase que medular, né? A gente começa diurético para tirar aquele excesso de volume do intravascular dele e do interstício, e a gente faz uma VNI, não é isso? A gente tenta reduzir pressão de enchimento para atingir a volemia nesse paciente. Então, o diurético de alça é o tratamento ideal. Quando você coloca o vasodilatador, você vai fazer com que aquela pós-carga daquele paciente seja reduzida. Você vai reduzir a pré-carga pela vasodilatação. O ventrículo esquerdo ele vai ficar, então, sem uma barreira para poder lutar contra e vai ficar com o recebimento de líquido livre, né? Vai chegar bastante pré-carga para ele e vai aliviar a congestão pulmonar. Então, esse aí é o perfil mais frequente no CTI, congesto mantendo perfusão. Mas vai estar dispneico, estertorando, quando a gente passar a ultrassom vai estar cheio de linha B, às vezes tem até derrame pleural, né? Ascite, o paciente está todo nasarcado, tem cacifo, né? Fica com às vezes pode ter extremidade fria, né? Mas normalmente não. Um lactato elevado, né? E tem o perfil do congesto que está hipoperfundido, frio e úmido. É o paciente que na terapia intensiva, rapidamente, ele degringola para um choque cardiogênico, faz disfunção renal, porque ele não consegue perfundir órgão periférico, fica isquêmico, o dedo, tem um enchimento capilar fica alterado. Esse paciente normalmente tem uma pressão arterial sistólica menor do que 90, porque quando ele chega para a gente no CT, ele está muito grave, né? Quando ele tem pressão arterial sistêmica maior do que 90, a gente consegue usar vasodilatador para Aí ele. depois ela Aí é aquele agora paciente que, tá quando errado chega no mesmo. CT, a gente fala, vamos ver se ele vai aguentar usar um tridil, Aí a gente que a ajuda, pressão já está né? limítrofe. Pode ser sim? Esse paciente que a gente se questiona, possivelmente ele vai precisar do segundo escalão de terapia, que é inotrópico, né? É o terceiro escalão, perdão. O primeiro sempre é reduzir volume. O segundo, para restaurar a perfusão, vai ser vasodilatar, para auxiliar o coração reduzindo essa pós-carga. E, por fim, se você vasodilatou o paciente, se você tentou tirar volume dele, né, e ele mantém, você tem que iniciar um inotrópico. Inotrópico é aquela medicação que vai atuar nas fibras musculares, vai aumentar a potência da contração, vai ter uma contração mais forte. E isso que vai fazer o débito cardíaco aumentar, porque a gente sabe que débito cardíaco depende do volume ejetado. E o volume ejetado, que é a contratilidade, depende da força de contração da fibra, né? E tem aquele paciente que está frio e que está seco, não tem congestão, está com as extremidades frias. É aquele vozinho que tá na casa de repouso e que o pessoal para de dar água para ele. Ele para de hidratar e ele passa a ter um volume circulante efetivo. Se apresenta muito parecido com o paciente séptico, né? Porque o paciente séptico ele também perde volume circulante efetivo, porque ele vai ter o fenômeno da aumento da permeabilidade vascular, que vai fazer o fluid creeping ali no glicocálix, o líquido, a parte aquosa do sangue vai para o terceiro espaço, né? Que é uma das 4 causas de edema, né? A permeabilidade vascular. Então, a gente suspeita, nesse caso frio e seco, que o paciente tem uma pré-carga insuficiente, ou seja, tem baixo volume circulante. Ou ele não bebe água, ou ele está com diarreia, ou ele está sangrando, ou usou muito diurético. Às vezes a gente erra para mais também. Tenta secar o paciente, seca demais. Qual que é a conduta nesse caso? Não é usar inotrópico. Primeira escolha, não é inotrópico. Você não vai fazer o coração bater vazio. Você vai dar volume, encher esse coração, e se apesar de ter feito o volume, né, vai ter uma melhora da pressão, vai ter uma melhora da perfusão, mas ainda assim não clarear o lactato totalmente, por exemplo, a gente entra com uma dobutamina para melhorar a contratilidade, tá? Então esse paciente pode estar
hipovolêmico e também necessitando de um pouco de contração do miocárdio. A partir daí, nossa senhora, esse slide ficou difícil, né? A partir daí fica fácil entender os gatilhos e como eles produzem insuficiência cardíaca aguda. Pelo menos vai te ajudar a raciocinar as possíveis causas. Então a gente sabe, frequência cardíaca no débito cardíaco, volume sistólico, contratilidade pré e pós-carga, conteúdo arterial de oxigênio, né, que vai ser a hemoglobina vezes 1,34, que é um cálculo todo lá, e as principais causas, né? Coronariopatia, síndrome coronariana aguda. O coração para de receber, o músculo cardíaco para de receber sangue. Hipertensão, emergência hipertensiva. A pós-carga está tão alta que o coração não consegue bombear. Arritmia, o paciente faz uma bradicardia tão grande ou uma taquicardia tão grande que ele não tem tempo diastólico suficiente para encher esse ventrículo e empurrar para frente. E na bradicardia, a frequência é tão baixa que, apesar de ter um volume sistólico muito bom, a frequência é tão baixa que você não move sangue suficiente. Tem os problemas mecânicos, que é quando, por exemplo, as válvulas param de funcionar, seja uma insuficiência aórtica aguda, uma insuficiência tricúspide aguda, uma insuficiência mitral aguda com ruptura de cordoalha tendina, um trauma miocárdico, coisa do gênero. Embolia pulmonar, as infecções que vão provocar lesão direta no miócito e, por exemplo, sepse, né, que vai fazer o fluid creeping, né? A sepse é interessante porque ela normalmente é mista, né? O músculo do coração fica machucado e ele perde volume circulante, né, pela permeabilidade capilar que vai estar aumentada. E o tamponamento cardíaco, que é uma obstrução assístole e diástole, né? Você vai fazer uma diástole muito pequena, né? Você vai ter o colabamento diastólico do átrio. No momento que ele estaria maior, vai ter uma compressão externa e ele colaba. Então, o sangue que deveria ir para o ventrículo vai em menor monta. Então, obviamente, tudo aquilo que o ventrículo for cuspir vai ser pouquinho, tá? Tem esse mnemônico aí, chama CHAMPIT. Então, C, coronária, H, hipertensão, A, arritmia, M, mecânica, P, pulmonar, I, infecções e T, tamponamento. Isso aí está no guideline da ESC, tá? Para quem quiser. Então, a isquemia cardíaca, eu já até falei mais ou menos, né? Como tem uma oclusão arterial, a isquemia faz com que o miocárdio deixe de contrair, ele morre. Então, se ele morre, ele para de fazer sístole. O sangue não é ejetado, aumenta a pressão de enchimento dentro do ventrículo. Com esse acúmulo amontante, você vai ter um fluxo retrógrado. O que tem atrás do ventrículo? O átrio. O que tem atrás do átrio? As veias pulmonares. O que tem as veias pulmonares? O capilar. Aquele líquido vai sair lá no capilar, vai entrar na alvéola, vai entrar no interstício, tá? Quando você faz isso, você entra em estado de hipóxia, porque você não vai ter troca, não vai ter hematose, né, em nível pulmonar. Se você fizer hipóxia, esse coração vai receber menos sangue ainda, e se perpetua um ciclo, tá? Então tem esses slides bonitinho, olha lá. Coraçãozinho, a coronária aqui no caso, a direita do paciente. Ocluiu, PAN, o ventrículo direito inteiro para de funcionar. Ocluiu aqui, o ventrículo esquerdo para de funcionar. Lembrando que o ventrículo esquerdo está aqui dentro, emerge a aorta a partir daqui. Então tem gente que acha que esse é o esquerdo e esse é o direito. Não é. Direito e esquerdo. Ocluiu a artéria lá, apicalzão brabo, contração muscular do miocárdio começa aqui de baixo. Você para de contrair e para de jogar sangue para frente. Tá? Então você vai ter um acúmulo anterógrado da capacidade de contração do coração. Então, fator de agravamento contínuo, estresse da parede ventricular, disfunção microvascular e ciclo de lesão. Ele vai continuando a promover as lesões. Outro mecanismo é a hipertensão grave, que é do CHAMPIT, né, o H, hipertensão. Hipertensão grave com elevação da pós-carga. Realmente é o protótipo, né? Aquele vozinho que faz um pico hipertensivo e fica congesto, né? Fica afogando em secreção. Aumentou muito a pressão arterial, o ventrículo tem que fazer muito força. O coração fica incapaz de manter esse débito cardíaco, fazer essa resistência e vai promover o edema agudo de pulmão.
Tá aqui a ilustração bonitinha, para quem quiser ver depois, tá? Você vai ter um consumo, também eu esqueci de falar isso, na hipertensão, que provoca o edema agudo de pulmão, o coração trabalha muito e tem um ciclo vicioso dentro dele também. Ele trabalha muito, não consegue bombear o sangue e consome mais oxigênio. Chega uma hora que ele fica VO2 dependente, ele consome muito mais do que ele consegue entregar. E aí começa a ter problemas isquêmicos também. Então, um grande problema do edema agudo de pulmão, né, da pós-carga muito elevada, é que se aumenta muito o consumo de oxigênio do miocárdio, ele pode infartar esse paciente, tá? No terceiro do Champion é a arritmia. Eu já falei isso, né? No ataque à arritmia, você encurta o tempo que o coração tem para relaxar e encher de sangue. Quando você diminui a quantidade de sangue que tem lá dentro, automaticamente o volume sistólico vai ser reduzido. Então, diretamente vai influenciar no débito cardíaco, tá? As bradirritmias não geram a frequência suficiente para perfundir os órgãos e é um jeito bom de você pensar, né? Por isso que tem uns estudos em sepse, principalmente os europeus, que pega aquele paciente séptico que está com aquela taquicardia violenta da sepse, né? O cara está fazendo lá 145, 150 de frequência e 150 sinusal. O pessoal na Europa, eles estão pegando beta-bloqueador, bandiolol, esmolol, e começando a dar doses suficientes que reduzam a frequência cardíaca, para poder aumentar o enchimento desse coração, para que o débito cardíaco melhore. Então, se você coloca a monitorização hemodinâmica nesse paciente, você vai ver lá um débito de 6. É um débito pouco eficiente, né? É um débito às custas de frequência cardíaca. Se você reduz a frequência cardíaca, você vai dar tempo desse coração encher e você aumenta o índice cardíaco, porque você vai aumentar o volume sistólico, né? Sem usar, por exemplo, inotrópico, né? Você pode usar os dois também, tá? Mas o pessoal da Europa está estudando sem. A gente não faz muito uso disso no Brasil, não. É, Então tá lá, taquiarritmia, encurtamento de diástole, bradiarritmia, frequência insuficiente para gerar perfusão, hipoperfusão orgânica e as consequências do desequilíbrio persistente, que é aquele ciclo vicioso, que todas elas promovem, tá? O ciclo vicioso, você acaba promovendo estresse hormonal, neurohormonal contínuo, você vai ter, quando você tem redução do débito, você vai ter acionamento do sistema renina, angiotensina, aldosterona, você vai tentar aumentar o volume circulante no paciente que já está hipertenso ou que já está arrítmico, ele vai ter um trabalho ineficaz, esse trabalho ineficaz vai gerar hipóxia no miocárdio e vai perpetuar esse problema. Então, no CHAMPED vai ser doença valvular cardíaca. Você tem duas principais opções que trabalham mais ou menos igual aquele fenótipo do paciente que para de tomar furosemida, bebe muito, come sal, e do paciente que faz hipertensão e o coração não aguenta, que é a estenose. A estenose é uma sobrecarga de pressão. Ele lembra o paciente que faz um pico de pressão. Com o passar do tempo, que você tem uma estenose aguda, por exemplo, da válvula aórtica, por exemplo, a parede vai ter um estresse sistólico muito grande. O coração vai ter que fazer uma adaptação rápida para dar conta de empurrar o sangue para frente. E ele vai ter que ficar com o músculo muito aumentado. E esse músculo aumentado tem um consumo de oxigênio maior. E você vai gerar isquemia e falência da bomba. Já no paciente que regurgita muito sangue, ou seja, na hora que ele vai fazer sístole, o sangue vai, mas também volta, ou seja, ele já inicia a próxima sístole com um volume muito grande, faz com que a câmara distenda. Então fica uma parede grande com parede mais fina, né? Você vai ter uma exaustão da adaptação desse coração. E quando você corrige isso aí, o coração passa a não ter força contrátil, tá? Na estenose, se você corrige a estenose aórtica, você vai lá e abre essa estenose, o coração passa a trabalhar até com facilidade. Ele até aumenta o débito. O contrário não é verdadeiro. Quando você
conserta isso aí, ele já não tem força para poder empurrar para frente o sangue através da válvula nova. De novo, o notebook LM se esforçou para deixar esse slide bacana que tenta demonstrar exatamente isso. Um coração gordinho, um coração com a parede fininha, mas com a câmara grande. Olha só, gordinho e coração com a câmara grande e parede fina, tá? Sobrecarga de volume ou aumento de pré-carga. Excesso de fluido, seja porque o paciente entra em falência renal, porque ele para de tomar os diuréticos, porque ele, né, come sal demais. E você promove um estiramento muito grande de Ó, fibra vocês miocárdica e continuam a desse jeito contração, aqui. Que hora que eu ela, acabar aqui, nós vamos conversar, o miocárdio responde tá? ao volume até determinado Isso não vai momento. ficar barato para A vocês dois, partir não. do momento que você começa a jogar muito fluido no paciente, ele passa a ser fluido intolerante, né, já não é mais fluido responsivo, e o coração já não consegue bombear. Então, você gera, por exemplo, se for, né, iatrogênico, né, excesso de volume, você vai promover uma disfunção diastólica no paciente, porque aumenta muito as pressões ventriculares, tá? Então, tá aí o, 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 o esqueminha do notebook, que é mais arrumadinho do que o meu. No caso, cardiomiopatia e miocardite são aquela inflamação que acontece no miocárdio, seja por qual motivo for. Ou porque você tem uma doença de depósito que vai, no longo prazo, provocar uma disfunção das fibras do músculo cardíaco, ou uma toxicidade, veneno, ou uma inflamação por vírus e bactéria. Você vai ter uma tempestade de citocinas que vai promover inflamação com morte direta do miócito, vai atrapalhar né, todo o arranjo do miócito e de tempo de Hoje contração, não né, vai ao ter longo do televisão, não. músculo cardíaco, vai fazer com que esse coração, no longo prazo, se for uma doença genética ou de depósito, tenha uma hipertrofia que não adapta direito, até esse paciente entrar em insuficiência cardíaca crônica e, em alguns momentos, agudizar. E no caso da sepse ou infecção bacteriana, né, seja infecção bacteriana ou viral, esse paciente vai ter uma agressão tão grande, em volumes tão grandes, inflamação tão grande, que o coração para de bater. Ele inteiro fica hipocontrátil. É como se fosse um coração atordoado, ele não consegue funcionar de forma harmônica de tanto ponto inflamado que tem nele. E é uma das grandes indicações da ECMO VA, né, a oxigenação por membrana extracorpórea, que você puxa o sangue de um lado e joga no outro. Você não vai pegar na veia e jogar na veia. Você tira de um e joga na artéria para poupar, para fazer um pouco de débito pela ECMO. Você poupa esse miocárdio para que dê tempo dele melhorar, dele reduzir a inflamação e passar a ter o funcionamento adequado com o passar do tempo, né, dele se curar. Tá aí de novo. E desencadeantes não cardíacos. Você tem doenças igual hipertiroidismo ou crise tirotóxica, a própria sepse, que é que é um choque, né? Uma insuficiência cardíaca de alto débito, né? E você tem a anemia severa. Voltando naquele slide, débito cardíaco e conteúdo arterial de oxigênio, se você tem anemia severa, o seu corpo tenta compensar gerando um alto débito. Esse alto débito é às custas de frequência cardíaca, normalmente, tá? É uma má distribuição de fluxo. Você, apesar de ter lá volume, você não tem hemoglobina. Então, o coração aumenta o fluxo na tentativa de sanar isso aí, mas a hemoglobina ela só dá conta de carrear determinada de quantidade de oxigênio. Né? Você pode pôr o fluxo que você quiser, que você uma hora não vai conseguir compensar. Beleza? Esse é o slide bonitinho também. Era isso, pessoal. Espero que não tenha sido muito enfadonho. Alguém tem dúvidas sobre qualquer um dos Eu, mecanismos? eu tenho duas dúvidas, na Fala verdade. comigo, pai. Primeira dúvida, como é que você conseguiu colocar essa tela na frente da sua apresentação? Que eu achei isso incrível. É muito bom É, ver você apresentando assim. a primeira coisa vai ser clicar quando você recebe
o poder aqui de compartilhar a tela, você vai clicar em Share